seja muito bem-vindo. Eu sou Paola Oliveira e esse é o seu R7 Fala Comigo. O mês de janeiro está chegando ao fim, fevereiro começa e com ele a volta às aulas. É uma grande preocupação para os pais e para as crianças e adolescentes, esse retorno à rotina. Por isso nós vamos conversar com a médica pediatra Carla Dalólio, da Rede D'Or, que vai dividir com a gente várias questões, informações importantes e dicas. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Olá, Paola. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Doutora, a gente sabe que esse retorno à escola, né, a rotina, enfim, para as crianças, para os adolescentes e até para os pais responsáveis, é um grande desafio, né? Agora, para as crianças, né, quais desafios sociais elas terão agora nesse retorno às aulas? Então, a gente, como pediatra, a gente acompanha as crianças bem pequenininhas, né, no início lá da pré-escola até o final do ensino médio. Então, o pediatra é o médico meio que da família, trabalha junto todas essas ansiedades que a família, pai e mãe, vão passar na hora de introduzir essa criança numa primeira ida, né, numa creche ou na pré-escola, que esse é um cenário que deixa todos muito preocupados pela verdadeira mística de que a criança ficará muito doente. Então, esse é o primeiro embate da família recém-chegada na escola, de que a minha criança vai adoecer. E, de fato, esse vai ser um evento. Então, esse é um evento gerador de ansiedade e muita preocupação. E aí, o pediatra ele vai ter um papel de conciliador de problemas, colocando a escola no seu papel importante, colocando a família no papel de cuidar e zelar dessa criança, desde as pequenas práticas, da questão de segurança do ambiente que esse bebê vai ser colocado, da higiene, do transporte, até as questões de rotina. Então, organizar a higiene do sono, porque muitas vezes esse bebê vai sair daquela rotina de várias sonecas ao longo do dia. A família vai ter uma série de dúvidas que a gente, ao longo da consulta, vai tentar esmiuçar. Na faixa do escolar, né, que a gente já chama, aquela criança em torno de 7 anos de idade, a gente vai ter que reorganizar a rotina dela. E o adolescente é o ponto crucial desse embate, e especialmente hoje com as questões tecnológicas, né, o uso excessivo de tela durante as férias, a gente relaxa, a criança acorda muito cedo, então vamos folgar um pouquinho dentro até da rotina da família para curtir férias, lazer, e a gente acaba entrando muito com tela. Então a gente vai ter que fazer todo um rearranjo do que está bagunçado para que a gente volte sem muita ansiedade. São, né, muitos desafios para esses pais, né? A gente Isso. sabe que é importante eles passarem essa tranquilidade, principalmente para as crianças que estão começando agora na creche. É um desafio para a mãe, né, Exato. levá-lo até a escola e ver esse processo difícil para a criança, que às vezes é, às vezes não é, e essa fase de adaptação, né? Os pais ficam preocupados. Quanto tempo essa fase demora? O que eles precisam entender e respeitar da parte da criança? Porque, como eu disse, né, tem crianças que chegam na escola, encontram um mundo de diversão, volta para casa super feliz, mas tem outras que não, né? E aí esse é importante a gente individualizar. Dependendo da faixa etária, quanto mais já o entendimento do ambiente ocorre, depois dos 2 anos de idade, as crianças já conseguem diferenciar eu da mãe. Então, ele, quando faz essa ruptura, é aquela criança que chora muito, que estranha outras pessoas. E nesse nicho de idade, de 2 a 3 anos, a família precisa estar presente na escola nessa adaptação. Então, há escolas que abrem horários inclusivos para a mãe estar lá, para a família ser vista, pode ser o cuidador, se a mãe não é a pessoa que possa, ou a avó, ou um pai, mas uma referência, porque a criança precisa fazer uma adaptação gradativa. E de acordo com o número de horas que a criança precise ainda da família presente na escola. Isso ocorre tanto na iniciativa privada quanto no município, nas escolas estaduais. Para a pré-escola, às vezes a adaptação é um pouquinho difícil.
Em média, com uns 10 dias de nova rotina, né, 2 semanas inteiras, a criança começa a entender o prazer e que a mãe vai buscar e que está tudo bem, e a fala feliz. Então, a gente pode. A primeira orientação para esse grupo de família é não transmitir para a criança a ansiedade da separação, porque ela tem a percepção de que algo está errado. Minha mãe está me deixando, minha mãe está chorando. E algumas mães choram na porta da escola quando deixam o filho pela primeira vez, que é muito entendível. Mas a gente precisa amadurecer esse processo, tornar ele prazeroso, divertido e normal. A mamãe vai trabalhar, a mamãe vai cuidar da casa, eu estou te esperando na saída. Toda uma fala, mesmo que ele seja pequeno, uma fala segura e de que o acolhimento continua, estou aqui. Então, esse momento de separação, família e bebê, nessa fase da pré-escola, é dolorida. Para quem vai bem é ótimo, mas para quem não vai, às vezes até precisa de uma intervenção da escola, de um psicólogo da escola ajudando a separação dos dois. Mas 95% das crianças entram bem, se adaptam e vão. Só vão ter agora realmente as barreiras do adoecimento, que pode realmente acontecer, né, nesses primeiros contatos de viroses e convívios em ambientes fechados nas escolas, que infelizmente acabam sendo fonte de propagação, né, de germes, né? Esse contato com essas bactérias, esses vírus, isso é importante também para fortalecer a imunidade da criança que está sendo formada ali, né? É, sim, a gente hoje tem 2 grandes braços, né. Você tem as vacinas, né, que é a imunização, a caderneta da vacina, que vai desde o recém-nascido, já nos primeiros meses, fazendo as primeiras vacinas, até o adolescente e o adulto jovem, que tem que continuar se vacinando. Então, a gente tem as principais barreiras hoje são a alimentação. Uma alimentação sadia, equilibrada, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, e as famílias precisam, já de antemão, serem avisadas pelos pediatras que as crianças, mesmo saudáveis, terão 4 a 6 infecções no primeiro ano da escola, dentro de um contexto de normalidade. E a partir dali, como você falou, elas vão adquirir uma imunidade viral de viroses comuns da infância e vão se adaptar cada vez melhor a esse ponto. E então, a gente já sabendo que passaremos por isso, e um hábito que a gente já pode inserir na criança desde pequenininha é a lavagem de mãos. Foi ao banheiro, acabou o banheiro, lava a mão desde bebê. Começou a coordenar, já a ensinar a usar água e sabão. E a questão da alimentação. Sempre antes de alimentação de qualquer fonte, mesmo que seja fruta, lavar as mãozinhas com água e sabão. A criança entender isso sendo uma rotina, ela mesma já vai ter uma barreira excelente de proteção às viroses comuns, né? E ao fato de também a gente ensinar desde pequenininho a não colocar os objetos na boca, porque a criança naturalmente é curiosa, ela vai levar o objeto, ainda mais as menores, porque ela vai partilhar saliva, e a saliva é o principal veículo de gotículas, né, onde a gente propaga as viroses de forma geral. Eu vejo que essa questão, né, de não colocar o objeto na boca é um grande desafio, né? É Sim, difícil para os pais, porque às vezes a criança está sempre colocando alguma coisa na boca, até mesmo as mãos, e isso. fica tocando em tudo. Como ajudar a criança nesse processo de entendimento dessa parte? Isso. É a gente ilustrar para a criança que mostrar a sujeira, mostrar a terra quando a criança estiver brincando. Olha, sujou a mãozinha, fica embaixo da unha. Visualizar. Então, a conversa no dia a dia, ela precisa ser educativa e não punitiva. Então, olha, sujou, que coisa feia. Não, sujar faz parte. A criança tem que mexer na terra, a criança tem que ter contato com a natureza, mas ela precisa entender, olha, acabou de brincar, tem que lavar a mão. E esse brinquedo não pode ir à boca, seja ele qual for, porque a criança tem sempre risco de acidentes. Se ela engolir pilha, baterias, isso é comum nas Pecinhas emergências. pequenas, né? Exato. Brinquedo que quebra na frente dela, imediatamente ela leva a peça na boca. Então, tem que ser uma vigilância constante dessa criança quando bebê, por conta desses riscos de acidente doméstico, e o próprio ensinamento, né, de que o brinquedo não é para ir à boca, seja ele de qualquer idade, porque até
Crianças mais velhas, assim, depois de 7, 10 anos, quando estão desenvolvendo ansiedade, é muito comum levar as unhas, roer unhas, roer objetos, caneta, lápis. Isso tem sujidade e risco também de se contaminar, né, com germes. Você citou aí um dos sinais dessa questão da ansiedade vivida pelas crianças. Os pais, às vezes, precisam se atentar a tantas coisas, como Sim, eles podem se atentar a essa dificuldade que o filho está passando, né? Essa questão da ansiedade. A gente sabe que, às vezes, a criança apresenta alguns sinais que são muito marcantes, a gente consegue notar logo assim que observa, mas tem outros que só com o tempo mesmo, se você sim. realmente se atentar bastante. É. É um ponto muito importante, né, doutora? A gente cada vez mais vem vendo crianças sofrendo com esse mal, né? Sim, infelizmente a ansiedade e depressão não é mais uma situação dos adultos. A ansiedade e a depressão faz parte, infelizmente, do cenário infantil. Então, a gente já pega pacientes de 8, 10 anos de idade, 12 anos desenvolvendo sintomas de ansiedade e depressão e até, nos casos mais graves, levando a risco de suicídio, atentar contra a própria vida, em casos críticos, né, extremos. Então, como esses sinais e sintomas começam a se apresentar no dia a dia? Aquela ansiedade habitual de uma nova tarefa, vai fazer um novo esporte, está com medo, não conhece o grupo, isso é normal, todo mundo passa por isso. E o que a gente tem que falar fazer com essa criança é conversar e tentar adaptá-la de outra forma, às vezes inserindo um amigo antigo do colégio nessa nova atividade, um menino que vai jogar bola, vai chegar num time novo, você pode, às vezes, combinar com uma outra mãe, levar em dupla essas crianças para diminuir a ansiedade de um novo desafio. Apesar que novos desafios também ensinam a lidar, né? Então, você contextualizar, se é uma criança muito ansiosa, às vezes usar um amigo, um primo, para fazer uma atividade coletiva junto, é uma forma de introdução gradativa em novos ambientes. Os sinais assim de ansiedade na infância, eles diferem muito nos nichos de idade. Quando a criança ainda é aquela criança de 7 a 10 anos, são muito sutis. Então, a criança recusa a saída de casa, ela recusa alimentos, às vezes ela pula a refeição, perde o apetite, é como se a vida ficasse mesmo sem cor, né? E ela deixa de ter prazer nas atividades que ela antes gostava. Então, ela gostava de jogar um jogo com a família, ela não quer mais. Ela passa a ter isolamento dos eventos familiares, não quer mais uma festa de aniversário. Então, não quer mais se vestir, se arrumar para trocar de roupa, não quer colocar uma camisa do time de preferência, ou não quer uma roupa nova para uma festa. Você começa a perceber mudanças no comportamento. É diferente daquela fase do pré-adolescente que está amadurecendo e está tomando voz, está se colocando, se posicionando de um jeito saudável e feliz, mesmo que seja um pouco mais bruto na adolescência. Mas o adolescente ele já quebra barreiras, é outra história. E o adolescente faz parte dessas quebras. Mas isso muito precoce numa criança pequena, a gente tem que ficar atento, principalmente o isolamento social. A senhora tocou num ponto importante, né? Essa questão dos pais, às vezes, se apoiarem nessa fase da adolescência. Ah, mas meu filho está assim porque é adolescente. Então, é Isso. importante, de fato, se atentar a essa parte do isolamento É. do adolescente ou da Isso. criança, né? O adolescente, ele precisa romper barreiras para essa fase de amadurecimento. Mas quando isso começa a ser danoso à saúde, falta de higiene excessiva, excesso de alimentação ou ausência de alimentação, ele sempre parte para extremos, né? A criança deixa de ter apetite ou ela fica com uma ansiedade grande e trocando o alimento, né? Então, ela pode comer muito, de forma como não fazia antes. E, principalmente, a perda do prazer nas atividades do dia a dia. Isso é um sinal de alarme muito relevante e qualquer verbalização de que a criança está sofrendo precisa ser respeitada. Às vezes as famílias minorizam, a criança se esforça para falar, não gosto de tal cenário, não gosto daquela escola, não gosto daquele clube, e a gente insiste porque, não, mas todo mundo está indo.
escute, veja o que está fazendo mal, porque às vezes foi uma fala, foi um bullying que ela sofreu, uma taxação do próprio grupo de crianças ou de algum adulto. E hoje a gente também tem que ter muita atenção na questão do cyberbullying, que é o bullying feito virtualmente, até pelos amigos ou por pessoas mais velhas que entram na internet e acabam atacando as crianças, né? A senhora falou sobre essa questão, né, da internet. Os pais hoje têm uma grande dificuldade em controlar o uso das telas. Sim. As crianças estão cada vez mais ligadas ao celular, né, ao computador, à internet. E a gente sabe que agora, né, com a proibição dos celulares nas escolas, vai ser ainda mais difícil, né, essa adaptação. Isso. Como que será agora essa fase para os pais? O que que eles podem fazer? A conversa é importante. Uhum. E, assim, o que existe hoje? A gente tem nichos de defesas da criança nesse sentido. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela trabalhou fortemente nos últimos 10 anos, praticamente, para trazer esse movimento do Desconecta, né? Que um apoio que o governo já sancionou a lei. A partir daqui 30 dias desse mês de janeiro, né, até fevereiro, já vai todas as escolas terem que aderir a essa prática, a ausência de celular. Isso pode até ser considerado radical para algumas pessoas, mas se você considerar que o uso do celular ele é ruim para visão, ele é ruim para audição e ele traz atrasos cognitivos, motores e às vezes até sedentarismo e obesidade, porque a criança prefere ficar na tela, que gera prazer, até o adulto ele se vicia na tela, né? A tela gera imediatos aumentos de dopamina no cérebro, e isso é uma substância que dá prazer para qualquer idade. Quanto menor a criança, maior o malefício. A gente preconiza que crianças até abaixo de 2 anos nunca tenham contato com tela, e a gente percebe, até nas salas de espera, de consultório, na igreja, em clubes, na praia, às vezes. Ah, não, é só para distrair, usa para comer. Então, sim, a criança não tem que portar celular. E se você não confia no ambiente da escola cuidando do seu filho, tem alguma coisa errada. Por que a criança não pode ir para a escola sem celular? Ela não vai sair de lá, alguém vai buscar, né? Seja a família ou o transporte escolar, alguém vai ser responsável por essa criança. Então, será que esse imediatismo de comunicação ele é real? Ou ele só está espelhando uma ansiedade das famílias em super proteger as crianças? E a gente precisa proteger as crianças de outras formas, conversando, alertando, educando a se portar, a se defender de possíveis situações de risco, mas não o celular não vai ser uma barreira de evitar acidentes, né? Os acidentes fazem parte do dia a dia, a gente vai evitar o acidente conversando, educando essa criança e inserindo os problemas até na consulta com o pediatra de rotina, que a gente tem práticas de orientação de acordo com cada faixa etária. Tem idade que a gente tem que pôr portãozinho para a criança não cair da escada, tem idade que a gente precisa pôr tela já no adolescente que possa ter um risco de suicídio, ou tela para evitar mosquito, enfim, a gente tem N barreiras que a gente vai colocando de acordo com o desenvolvimento dessa família e a evolução etária da criança. Agora, o que que pode facilitar ali nesse processo de remoção mesmo das telas, principalmente nas crianças menores? Quais brinquedos, né? O que que pode despertar mais o interesse da criança ao invés do celular? Isso. O exemplo fala muito, né? Então, é muito fácil a gente falar para a criança, não usa celular, e a gente está almoçando, fazendo uma refeição, um pequeno lanche, ou está no cinema e está usando o celular. Isso é difícil para todo mundo. Então, a gente precisa mostrar para a criança, olha, eu também vou evitar o celular nessa hora. Vamos fazer um combinado. Eu sempre falo com os pacientes que uma forma mais fácil da gente tirar, no momento, pelo menos da refeição, já é um primeiro desafio. Ter uma caixa onde toda a família guarde o celular na hora da refeição principal, seja um café da manhã ou seja o jantar, que é mais fácil todo mundo se encontrar, né, na rotina hoje do mundo.
a gente ter um momento de desliga, deixa o celular aqui. Há profissões que dificultam um pouco mais isso, mas a maioria das pessoas pode se dar esse luxo, né? Então, no momento da refeição, é zero tela para todos. Não usar o laptop para distrair a criança para comer, né? Não usar a tela como um refúgio. E usar jogos familiares com carta, tabuleiro, várias brincadeiras que são lúdicas e que fazem a criança perceber que aquela meia hora de atenção diverte a família, integra a família, e atividades ao ar livre. Ir a uma praia, passear no calçadão, andar na grama do próprio prédio ou da casa, fazer atividades em conjunto e ao ar livre. São coisas que vão conectar a família, vão permitir a conversa e vão tirar a criança da tela de forma gradativa até os próprios pais. Eu vou aproveitar que a senhora citou a questão da alimentação, né? Em casa é até mais fácil a gente inserir aquela fruta, aquele legume, alimentação mais saudável, até mesmo a água, né? A criança se hidratar, mas na escola a gente já perde esse controle, né? É verdade. O que os pais podem fazer para conseguir, né? A gente sabe que o lanche rápido, né? Prepara ali a lancheira bem rapidinho com aquele suquinho já pronto, enfim. O que os pais precisam se atentar nessa questão do lanche na escola ou até mesmo, né, no consumo direto na escola, não só o lanche que está indo de casa, mas também o que a criança está comprando ou o que a criança está consumindo na escola. A alimentação é importante, inclusive a senhora citou, para a imunidade, né? Então, essa questão da boa alimentação, uma alimentação saudável, também é muito referência, né? Exato. Assim, o que a gente precisa educar a criança desde pequena a beber água. Então, a oferecer quando é pequeno, a gente ter garrafinhas separadas, e essas garrafas até, elas são, quando devem ser higienizadas todos os dias, com regularidade, elas são uma forma de evitar contágio. Principalmente, a gente quando tem surto de coqueluche, a gente já teve surto de parotidite em ambientes para crianças grandes de escola. Uma das coisas que a gente preconiza é não usar o bebedor coletivo, que coloca a boquinha ali. Hoje, a maioria já oferece das escolas, elas estão mudando esses bebedores para bebedores com copos descartáveis, né? Mas crianças pequenas devem sempre usar suas garrafas. E essas garrafas, elas são importantes porque você quantifica o quanto a criança bebeu. Então, chegou da escola, veja a merenda de volta. Cheque se a criança comeu, pergunta por quê. Às vezes, não deu tempo. Muita criança gosta de brincar e correr e não tem vontade de comer. Então, se isso está acontecendo, tenta tornar uma água de coco, um suco natural, ele vai oxidar, vai mudar de sabor, mas ou a água com um pouquinho de hortelã, um pouquinho de cores, de frutas vermelhas, para a criança ver a frutinha e ela se estimular a beber. E o consumo de água no adolescente, ele passa a ser muito difícil, porque ele passa a não querer consumir, levar garrafa. Mas se você mostrar o benefício, que ele precisa se regular na cor da urina. Então, a criança, quando já está maior, se fala, olha, não pode fazer um xixi dessa cor concentrado. O xixi tem que sair clarinho. Então, sua meta é beber água até o xixi sair clarinho, todos os dias. Então, você passa a educar a criança que ela vai se policiar. Para as crianças maiores, você já passa a falar dos benefícios, que a água vai deixar a pele bonita, o cabelo bonito. Então, você começa a cativar aquele pré-adolescente que começa a querer se cuidar. A linguagem muda, né? Muda. E aí, essa fala. Então, assim, acho que a coisa mais importante que o pediatra precisa trazer para a família nessa volta é que a escola, ela é muito parceira. E ela precisa ser inserida nessa parceria com a família. Mas que a família precisa não colocar só na conta da escola as coisas que ela vai ter que proporcionar. A criança pode ser e deve já vir no ambiente em casa, sendo conversada desde pequenininha. Desde a percepção do sim e do não, quando começam as primeiras falas, a gente a educar que se torne um adolescente, um adulto jovem, seguro e capaz de lidar com tudo que a vida vai pôr de desafio, né? Falando em desafio, voltando ao retorno às aulas, né? A gente sabe que a rotina
até mesmo para o adulto que está saindo das férias, voltando para a rotina de trabalho, é puxado, a questão do horário muda, acordar mais cedo, então é realmente difícil esse processo para o adulto, para a criança é ainda mais. O que é importante os pais, né, fazerem em casa mesmo, aos pouquinhos, antes de chegar a data de voltar às aulas, para inserindo ali aquele compromisso da criança com a rotina. Alguma coisa, alguma tarefa em casa, alguma rotina específica de afazeres em casa pode auxiliar? Sim, é importante, assim, a gente sai do horário normal, férias é para isso, desconecta, sai da rotina, mas nas 2 semanas que antecedem a volta às aulas, é importante dormir mais cedo, gradativamente. A gente percebe que às vezes o acordar fica livre de acordo com a necessidade de cada indivíduo, mas quando as aulas começam, a gente precisa pôr rotina para voltar a dormir cedo e principalmente a não ter acesso à tela de nenhuma natureza 2 horas antes de ir para a cama, porque a luz ela diminui a incidência do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, quando a gente começa a ter aquele soninho natural de bocejou, quero ir dormir, melatonina está começando. Então, geralmente, 6, 7, 8 horas da noite é a hora que a melatonina já está vindo para a gente dormir bem. E o descanso é importante, né? Muito. Se é um bebê, ele precisa, às vezes, dormir até 10 horas. Então, um adolescente, às vezes, precisa dormir 14 horas. Então, precisa gradativamente ajustar a rotina do sono. E 0 telas, idealmente, até 2 horas. E uma outra coisa que ajuda a adormecer e voltar à rotina é leitura. Então, leitura pode ser de um gibi, se é uma criança pequenininha, um livro infantil, ou uma leitura que a família faça de forma coletiva, a mãe ou o pai lendo junto, acaba ajudando o sono e a tornar um momento até de 15 minutos só da criança com o pai. Às vezes tem 3 crianças, 4, a mãe pode dar 5 minutos para cada filho na hora de pôr um pouquinho cada um para dormir, de acordo com essa atenção, né, especial. Agora, para a gente fechar, doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado para os pais responsáveis, para as mães que com certeza estão desesperadas para esse retorno às aulas. O que a senhora pode deixar de dica aí para fechar com chave de ouro? Então, assim, eu acho que a dica mais importante é a gente ir caminhando, né? Desde o bebê até o adolescente, nas consultas regulares, na medida do possível, a ida regular ao seu pediatra, faça um check-up antes do início das aulas, avalie se o seu filho usa óculos, se ele precisa fazer uma revisão com o oftalmologista para a leitura ser adequada, se ele teve algum probleminha quando ele era bebezinho, internou em UTI, se ele já fez exame de audição, porque isso também impacta no desempenho da escola. Ensinar as práticas de lavar as mãos, que isso vai proteger demais a criança em qualquer idade. Usar repelente, porque a gente ainda tem muito risco de doenças como a dengue, e a gente precisa usar o repelente para as crianças a partir de 6 meses, em gel, e depois o spray para as crianças maiores. Manter a caderneta de vacinação, né, atualizada, com as vacinas que protegem de pneumonia, meningite, catapora, estão todas no serviço público gratuitamente. E a alimentação equilibrada desde sempre. E ler rótulo, passar a criança, ensinar a criança a ler rótulos desde bebê, tipo, nossa, quanta coisa ruim tem nessa comida. Então, ela vai aprendendo até chegar no adolescente que a comida processada não é boa. Quanto menos rótulo e menos leitura ela puder ter de produtos químicos, melhor vai ser o alimento. Então, é isso, esse conjunto de cuidados da alimentação, imunização, rotina feita de pediatria e dos apoios e conversa, diálogo. Se programar, né? Exatamente. Para essa volta à rotina. Doutora, muito obrigada. Imagina. Esse foi o nosso podcast R7 Fala Comigo. E se você gostou, encaminhe o link desse episódio para outros pais, junto com os seus filhos, que vão passar por esse processo de adaptação no período de volta às aulas e podem se interessar pelo bate-papo que tivemos aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.